É lógico, é óbvio que eu tinha que dar uma presepada, né, gente, pra poder fazer as coisas, né? Depois de voltar um tempinho, a gente dá uma enferrujada. Era pra parecer tão bonitinho dentro do celular que dá vontade de fazer a abertura de novo. Mas eu não vou fazer porque eu gosto de deixar o mais real possível. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então tá certo, a gente tá começando aqui mais um podcast, né? Agradecendo vocês aí por estarem, digamos, sendo fiéis, dando esse bop pra gente. Tá aí o nosso Instagram, o QR Code aqui. Tá sentindo esse cheirinho de curtida? Tá aparecendo aí pra vocês? Olha que delícia. Dá essa moral pra gente no Instagram. Siga a gente pra acompanhar os cortes, acompanhar todos os bastidores de tudo que acontece. E aí tá o YouTube que você tá assistindo. Não tá inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, dê essa moral pra gente, faz o canal crescer, a família aumentar. E hoje a gente vai ter um bate-papo que eu acho que a gente vai permear por muitas coisas. Primeiro porque o convidado de hoje, como você já viu na capa, ele, né, é uma pessoa muito ligada à parte de marketing, empreendedorismo e é da educação física. Eu acho isso muito bacana quando a gente encontra profissionais que migraram da aula, e não que seja ruim, mas vamos dizer como se fosse um Pokémon, evoluiu um pouquinho mais aí. Então, sem muitas delongas, nosso convidado aqui, uma salva de palmas para eles, Keco Rodrigues. Fala, meu mestre, tudo bom? Fala, Lê, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite aí. Satisfação estar aqui contigo. Olha lá, uma salva de palmas para o nosso convidado master aqui, que merece. E olha, antes de mais nada, eu fico muito feliz mesmo de estar recebendo você aqui, porque é um bate-papo que eu falo que ele não é só um bate-papo inovador, né? É um bate-papo de reciclar ideias, né? A gente precisa ouvir coisas de pessoas que são da área, mas que já passaram por outras funções, né? Sim, com certeza. Acho que isso é muito importante. Acho que essa troca ela é importante, não só para a gente, que a gente já é velho de casa, né? Mas principalmente para a molecada que está chegando, para eles enxergarem que existe um horizonte muito maior do que eles enxergam hoje. Sim, sim. E me diz uma coisa, vamos lá, vamos começar. Da onde veio o Keco? Primeiro que esse nome, ele é um nome exótico, porque é o japonês misturado com o espanhol, é isso? Cara, na realidade ele não é um nome, ele é um apelido. Eu tenho ele desde pequeno, que minha família me deu. Sim. A origem, a explicação, não sei te dizer exatamente. Mas se você me chamar pelo meu nome, que é Cleison, eu quase não respondo. Quem que é? Geralmente quem me chama de Cleison são os meus advogados e a minha mãe. Ou seja, de resto, é só quando é bucha. Só quando é bucha, só quando é bucha. Ai, caramba, que legal. E, bom, mas a sua origem, lógico, tem japonês misturado aí na história, ou não? A minha mãe não, nem minha mãe nem meu pai. Não, achei que era. Esse que eu falei, deve ter alguma coisa. Até teu olhar eu acho meio japonês. Acho que é muita convivência com o oriental. Pode ser. Né? O teu perfil também é, né? Sim. Uma pessoa muito centrada, normalmente a gente fala, pô, isso aí é oriental. Quando a pessoa é muito centrada, muito didática, né? São as artes marciais. Ah, do que você praticou? Eu pratiquei Karate Kyokushin-Oyama. Ah, tá explicado. Agora sim, a gente tá chegando num lugar, né? Estamos entrando no... Estamos chegando ali, pô, essa cultura aqui tá me vindo... Pô, Kyokushin, cara, é porrada, hein? O negócio não é brincadeira. O bicho pega. Ali é uma... E foi isso que te levou pra área de educação física? Foi a tua primeira entrada? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Com certeza foi, mas eu sempre, desde criança, eu fui apaixonado por esporte e atividade física. Se trouxer minha mãe aqui, ela vai te contar a história que todo mundo que vai na casa dela, ela conta que quando eu era pequeno, eu pegava os móveis da sala, colocava tudo, virava tudo de ponta para cima e falava que tinha virado Incrível Hulk, etc. Nossa, que da hora isso, né? E eu sou muito fã de artes marciais, era muito fã, né? Sou muito fã do Bruce Lee. Então era fissurado, eu ficava vendo todos esses filmes. E aí meu pai, identificando isso em mim, ele começou a me ajudar a investigar. Primeiramente ele me levou para capoeira, que eu gostei, mas não foi uma coisa legal. Sabe um pouquinho? Sei, um pouquinho, né? Mas não foi aquela coisa que me apaixonou. E aí foi no próximo ali do lançamento do Karate Kid 1. Nossa, Karate Kid 1. Quem não assistiu Karate? Você assistiu Lendas, o último? Não? Eu assisti os dois primeiros blocos do Netflix, eu assisti. Tá, o Cobra Kai você não assistiu? Não. Assiste que vale a pena, legal, a pena. Um resgate legal. Bom. Mas então, naquela nossa época, né? Eu acho que o lançamento foi 84, 85, foi por aí. Acho que 85, quando lançou. Por aí, né? E aí virou uma febre, e aí era... só falava de karatê e pedia pro meu pai me colocar no karatê. E aí, próximo de casa, tinha uma academia de Karate Kyokushin-Oyama. Isso. E aí ele me matriculou e foi paixão arrebatadora
Eu comia, vivia, respirava aquilo de manhã, de tarde, de noite. Para você ter uma noção, no meu período de férias escolares, eu treinava os 30 dias, de domingo a domingo, todos os treinos, manhã, tarde e noite. Caramba! Então aquilo para mim era uma paixão arrebatadora. Eu só vivia karatê Kyokushin o tempo todo, né? Então essa foi a primeira porta, a minha primeira paixão. Depois na sequência veio o basquete, que eu treinei também. Tem altura para isso? E competi. Então toda a minha história ela veio baseada do esporte. Inclusive eu brinco que as minhas lições de liderança, a grande maioria, todas elas vieram do esporte. Eu aprendi na prática. Tudo que eu passo para formar os meus times e cuidar das minhas coisas, elas vieram do esporte. Então o esporte e a atividade física foi a primeira paixão da minha vida e que acabou virando profissão. O seu ingresso, né, na educação física, então, lógico, tem esse histórico que quase todo mundo teve essa história maravilhosa de ver um filme ali, ficar repetindo o chute aéreo do karatê. Quem nunca? Rock Balboa treinar, batendo um monte de coisa. Com certeza. Mas você entrou na faculdade de educação física em que ano e qual faculdade? A faculdade de educação física não foi a minha primeira opção, por incrível que pareça. Eu também não, a minha foi marketing. Sério? Vou te contar a história, uma história engraçada. O tempo passa rápido, um belo dia bateram na minha porta, eu com 17 anos, falou, amigão, você tem que prestar vestibular. E eu não tinha nem pensado. Minha vida era estudar e treinar só, e competir. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Não pensei em nada. E eu sou um apaixonado por animal, de todas as espécies e tamanhos, mas principalmente cachorros e gatos. Eu trabalho numa ONG, então eu destino Legal. Esse trabalho é muito bacana. um tempo da minha vida para isso. Inclusive amanhã tenho feira para fazer de adoção. E eu falei, poxa, se eu gosto de animal, veterinária é uma excelente opção. Pronto, vamos achou. nessa. Bora. Achei. E aí tinha aquelas visitas guiadas. Não sei se você lembra disso. Não. Tinha umas visitas guiadas que você marcava e aí você ia conhecer a universidade. Aí eu fui conhecer uma universidade de veterinária. E aí chegando na universidade, o rapaz mostrou o campus pra gente, na sequência ele foi para os laboratórios. Cheguei no laboratório, um cãozinho lá fazendo tipo uma eutanásia, todo machucado. Eu já falei, meu Cortou Deus. o coração. Aí ele falou, vamos pro próximo laboratório de anatomia. Um monte de pedaço de bicho, eu saí de lá. Arrasado. Arrasado. Quem gosta mesmo, Arrasado. não consegue. Aí eu falei, bom, risquei da lista. Eu falei, isso daqui não vai rolar. Aí eu falei, poxa, acho que ser advogado é uma boa, fazer direito é uma boa, né? Uma pompa, andar de terno e gravata, tal, pô, acho que pode ser uma coisa interessante. Só que eu não sabia que a graduação de Direito eram 5 anos e mais um da OAB. E na casa do meu pai tem uma regra que é o seguinte, ninguém podia reprovar de ano. E adivinha quem foi a ovelha negra que reprovou de ano? Eu. Tinha que ter um para estrear. Eu. E aí eu ficava com aquela coisa, eu falei, poxa, eu não posso me atrasar mais, já estou um ano atrasado. Eu fiz a conta. Eu falei, poxa, 5 anos... E falavam que tinha mais um de OAB. Eu falei, poxa, 3 anos atrasado? Eu falei, não, fora de cogitação. E aí voltei para ficar olhando, e aí tinha aqueles caderninhos de profissões. Sim, sim. E aí eu peguei um caderninho desse e fui para a quadra, eu tinha treino de basquete, me troquei tudo, e aí fiquei lendo, né, o caderninho ali e tal. As opções. E aí chegou meu técnico, falou, o que tá fazendo aí? Eu falei, pô, tô lendo esse caderninho de profissões, tá, preciso prestar vestibular. Ele falou, poxa, é mesmo, época de vestibular, né? Eu falei, então. Ele falou, mas você não pensou em nada? Eu falei, poxa, pensei em veterinária, direito, mas não deu certo, e eu tô meio perdido. Aqui ele falou, mas como você não sabe o que você vai fazer? Você já tá vivendo isso? Eu falei, não sei. Ele me deu um pescotapa assim, ele falou, isso é educação física, meu. Você é educação física. Cara, você ama exercício, você é chato, você quer saber se está certo o movimento, se está errado, tal, que não sei o quê. Ele falou, cara, é sua chance. E aí ali, para mim, tipo... Abriu. Eu falei, cara, pronto. Com certeza. Mas a educação física não tinha sido a minha primeira opção. Mas graças a Deus, fiz educação física, sou infinitamente mais feliz do que se eu tivesse feito direito. Tenho certeza absoluta em relação a isso. Você sabe que você falou de repetir.
Eu vou fazer um paralelo, porque a gente se espelha nas pessoas, né? Eu repeti 2 séries. Eu repeti a 5ª série do 2º colegial. Porque eu não estudava, eu não tinha paciência. Eu olhava para aquilo e falava, mano, eu não vou... não me agrada. Sim. Pois chegou na faculdade, eu fui representante de classe 4 anos. Eu estudava, sentava na frente. Meu pai olhava para mim e falava assim, mas filha da mãe, não estudou nunca na vida. Entrou nisso... Tipo, era praticamente o melhor aluno. Melhor aluno não, mas era um aluno muito dedicado. Então, quando a gente acha realmente a paixão, aí a gente se dedica, né? E parece que abre um negócio na cabeça, né? Pum. Com certeza. É muito engraçado. Com certeza. E nesse meio termo, eu acredito que você foi para as aulas, começou ali a trabalhar dentro desse movimento. E quando é que você migrou para essa parte que eu digo que é o Pokémon da vida, né? Onde você migrou de professor, que é um trabalho bonito, né? Para a parte de administração. Como professor, você era a parte de quê? De musculação? Meu foco era musculação. Não foi nem artes marciais, você focou mais na parte Foquei na parte de musculação. Foquei na parte de musculação. Eu brinco que essa minha transição, ela nasceu primeiro como indignação e, na sequência, pelo reconhecimento da minha total ignorância. Eu comecei, na nossa época tinha estágio, tudo, tal, e aí quando eu fui para grandes empresas, para grandes redes de academia, eu percebia que a formatação do negócio em si, ela não tinha um viés pelo olhar do profissional de educação física. Aí eu parava, não fazia sentido aquilo para mim. Eu falava, poxa, mas a máquina motriz do negócio é o profissional de educação física. Que está à frente. Como essa pessoa não tem uma voz ativa? E aquilo me magoava, eu ficava chateado com aquilo. E o tempo foi passando e eu trabalhava numa grande rede e eu dividia a sala com um diretor dessa empresa, que era um cara muito legal, era um engenheiro civil e também diretor dessa rede. E a gente pegou afinidade, então a gente batia papo, tudo, saía para tomar cerveja. Se quiser falar o nome da rede, pode falar à vontade, tá? Porque às vezes a pessoa fica com medo, mas pode falar, a não ser que você queira preservar. Tá. E a gente tinha uma baita intimidade, batia papo, tudo, e eu sempre falava isso para ele. Eu falava, poxa, meu, tá errado isso daqui. Ó, isso daqui é um erro. Se vocês tivessem consultado, né, se um profissional de educação física tivesse participado, né, do negócio de maneira efetiva, isso daqui não teria ocorrido, etc. E ele sempre muito sensato, ele falava, não, poxa, não, você tem razão. Mas... Que milagre. Mas, por que você acha que não tem ninguém de vocês lá, né, que alguém queira ouvir? Eu falei, acho que puro preconceito da parte das pessoas, tal, mas deveria ter. Ele, beleza. Isso foi passando, a gente foi batendo papo, tudo. A um belo dia, a gente dividia a sala. E aí, quando ele tinha as reuniões, eu saía da sala. Aí ele chegou para mim e falou, ó, eu vou ter uma reunião aqui com 2 diretores, um investidor, que a gente quer falar de um modelo de negócio e tal. Eu falei, não, eu saio da sala. E ele virou para mim e falou, não, eu quero que você fique na sala. Eu falei, tá, mas eu faço o quê? Ele falou, pega um papel e caneta. Olha, deu autonomia ainda, opa. Fica só ouvindo quietinho no seu canto, anota tudo que você não conhece da nossa conversa. Eu falei, ok. Beleza, tranquilo. Tranquilo. E aí, eles começaram a reunião, bater papo, eu papel e caneta, e eles começaram. Custo do dinheiro, LTV, payback, 1 zilhões de siglas. Que você falava assim, cadê o tradutor que eu não tô vendo aqui? Justamente, na época não tinha, né? E eu fui anotando todas aquelas siglas, tudo que eles falavam. E aí, quando terminou a reunião, a galera foi embora, ele veio para mim. E aí, conseguiu pegar a reunião? Eu falei, sim. Ele falou, do que a gente falou, o que você não conhece? Aí eu virei para ele e falei, tudo. Eu sou um ignorante. Aí ele falou, então, talvez aí seja um começo para você começar a mudar isso. E aí eu tomei aquilo, né? Um chamado, né? Um chamado. Uma chamada, eu falei, não, cara. Eu falei, agora eu vou focar nisso daqui. Agora eu quero, de fato, saber como se constrói um negócio de A a Z. Eu quero fazer parte disso daqui. A gente tá falando isso aí de que ano, mais ou menos? Vai. Estamos falando... 2000, alguma coisa? Mais? 2000 e...
2005, 6, 7, 8, 2008, 2009. Que na minha cabeça, esse ano, para mim, foi uma virada de chave de pessoas que eu vi participando da parte administrativa. Uhum. Eu tenho algumas pessoas aí que devem ser do mesmo conhecimento de você, Fábio Saba, por exemplo, Fábio e a gente Saba, pega outros que sim. mais ou menos eu vi... Fábio Saba, a gente trabalhou junto na Runner. Aí, tá vendo? Eu trabalhei na Runner, mas como avaliação física, Uhum. né? Então, ele cuidou de uma academia lá em Alphaville, na qual eu trabalhei. Uhum. Ele foi lá administrar, não, ele foi prestar consultoria. Então, eu conheci esse universo mais ou menos nesse ano. Então, eu tomo como referência que desse ano para cá começou a ter uma participação maior da educação física dentro desse lado do empreendedorismo empresarial e tudo mais. Então, você fala aí para mim, confirma mais ou menos. Não sei se é uma realidade... Mas para mim, pelo menos, foi nesse meados. Eu acho que a coisa ela tá crescendo. Ainda, você acha que Tá tem crescendo, mais? tem mais. Concordo. Mas você vê poucos ainda. Se eu virar para você que é um cara que está conectado com todo mundo, falar, Ale, manda aí 5 profissionais, empreendedores, gestores, talvez você tenha dificuldade. Vou contar na mão. Então, Vou contar na mão. talvez você tenha dificuldade. E aí eu pergunto para você, o nosso mercado hoje, ele movimenta mais de 17 bilhões ano. Coisa 17 pra caramba. bilhões. Provavelmente o nosso mercado é um dos mercados, se não for o mercado mais pujante do Brasil. Mas eu vou fazer uma crítica para nós, vou colocar nós porque como somos profissionais de educação física, eu tenho que me colocar nesse meio. A gente tem um problema, e eu sempre falo disso, que nós, por exemplo, quem é personal trainer, tem mania de saber de tudo por causa dos nossos clientes. Meu cliente é advogado, eu sei do que você está falando. Não sabe. Não. Você tem ideia. Isso Meu aí, cliente é cara, engenheiro, eu sei do que eu estou falando. Não sabe. Você tem ideia. Então, acho que o ego do profissional de educação física às vezes atrapalha ele. Demais. Mas profissionais, eu não vou rasgar verbo não, porque estou conhecendo o Kiko agora, mas a gente conversou um pouquinho antes nos bastidores, e pelo profissionalismo que você apresenta ter, você, já falando sobre isso, você é uma pessoa que se preocupa para entender o que está acontecendo. E Com certeza. isso é a característica de qualquer profissional. Faz a diferença. Agora você pergunta, por que o profissional de educação física não pega cargos... Não pegava, né? Hoje pega. Cargos maiores. A minha visão é porque ele precisa se encher de informação e baixar um pouquinho o nível do ego, né? É isso aí. Que foi o que você fez com a maior humildade do mundo. Você aceitou. Falou, opa, eu quero... Né? Foi o Cariani. Eu posso... Como é que ele fala? Eu quero, eu posso. É mais ou menos isso. Não, mas foi mais ou menos isso. Eu tomei um tapa na cara. Porque eu batia no peito, eu virava para ele e falava, não, eu sei o que eu tô fazendo. Sei o que eu tô fazendo, a gente tem que participar e tal, reivindicando, e ele super humilde, sensato, não. Aí ele me deu uma lição. Ele queria mostrar, ele foi super gentil. Já que você quer. Você quer participar, você sentar aqui, ele falou, você precisa entender como é que a coisa funciona. Eu vi um vídeo do Shaquille O'Neal, não sei se você já chegou a ver esse vídeo, Shaquille O'Neal. Que é uma história bem parecida. Ele falou que ele se aposentou, zilionário, e aí ele começou a participar de diversos investimentos. Inclusive, o Shaquille O'Neal foi um dos primeiros investidores do Google, não sei se você sabia. Não sabia disso não, olha só. É, um super investidor. E ele falou que quando ele ia para as reuniões, ele ia com os advogados, tal, o pessoal que trabalhava com ele, todo mundo chegava e cumprimentava ele, porque ele era famoso. E aí, quando era para começar a falar do negócio, a turma ignorava ele. Ia para os advogados. Ignorava. Aí ele falou, vocês estão me ignorando porque você acha que eu não sei. Beleza. Aí ele foi estudar, fez faculdade. Aí depois ele fez um mestrado. Olha isso. Para ele, falou, não, agora vocês vão me ouvir. Agora vocês vão me ouvir, porque agora eu sei do que eu estou falando. Vocês não queriam me ouvir porque vocês achavam que eu era um ignorante. Ele falou, mas agora eu sei. Então, acho que falta essa ânsia do profissional, como você falou, baixar a bola. Né? Buscar informação. E buscar informação. E tá tão fácil hoje, né? Com certeza. Kiko, deixa eu fazer um aspas antes da gente continuar desse lado que a gente já está entrando aí, que eu adoro, né? Empresarial e tudo mais, mas... Nesse miolo aí que você teve esse conhecimento e tudo mais, foi daí que você começou a falar, a ter a visão da TechFit? Não. Não? Não. Como ela surgiu? Não foi isso. Eu falei agora para eu não perder ela, porque é um estilo de treinamento totalmente diferenciado, né? A TechFit, na realidade, quando o projeto foi vir para o Brasil, tinha uma marca que patrocinava o projeto, que é uma das maiores empresas
que desenvolve esses devices, esses dispositivos, que é a X-Body World. A X-Body World, ela está na Hungria, e aí ela contratou uma empresa colombiana que fez um link com uma empresa brasileira para achar profissionais do mercado que tinham esse viés de empresário e técnico. Putz, que bacana. E aí chamaram algumas pessoas, chamou o Rodrigo Sangion, chamaram mais algumas pessoas, e aí eu fui chamado através disso. Eles fizeram um processo de recrutamento, processo de hunting. Que moral, hein? Que moral. Vamos ser bem sincero. Uma empresa de fora vir procurar pessoas específicas não é para qualquer um. Sim. E aí eles ligaram, fizeram um convite, a gente fez um treinamento, ele falou, a gente quer mostrar para vocês um produto, a gente quer mostrar o que eles chamam de proof of concept, uma prova de conceito do que a gente quer fazer no Brasil, a gente quer muito a opinião de vocês. Vocês topam? Topo. E aí foi engraçado, porque anos antes, uns 6 anos antes, eu acho, eu tinha visto um colete de eletroestimulação de corpo inteiro em uma viagem que eu tinha feito. Eu estava passando, olhei, eu falei, coisa diferente, né? Um estúdio pequeno, tudo, a pessoa lá fazendo um exercício, um agachamento, com aquele colete. Eu falei, aí eu parei assim, eu estava com pressa, fiquei olhando tal, e aí o rapaz que estava dando aula, ele veio assim, eu só perguntei, é uma academia aqui? Ele falou, é uma academia de EMS, que é EMS, né, que é eletroestimulação de corpo inteiro, a sigla em inglês. Eletroestimulação de corpo inteiro. Eletroestimulação muscular de corpo inteiro. E beleza, eu achei aquilo fantástico, mas nem imaginava. E aí um belo dia, quando eu recebi o convite, eu falei, tá bom, mas tem um briefing, alguma coisa? Me manda alguma coisa para eu entender do que é. E aí quando ela mandou, eu vi o colete e falei, olha o bendito do colete. Eu virei e falei, não, eu vou. Eu falei, vamos lá. Mas eu fui convidado para participar do projeto. Esse foi o começo. A vida prepara a gente sem a gente saber, né? Ela já te mostrou um negócio lá atrás, você vai... Ponto, ó. Sem a gente saber. Você vai... E vamos explicando para quem não conhece, né? A gente falou aqui eletroestimulação, só a definição mesmo do que é. É um colete com eletrodos, né? É um colete com eletrodos internos e ele vai fazer o papel também de uma contração muscular. Só que neste caso, uma contração muscular involuntária. Essa contração muscular, ela é evocada através de um dispositivo onde você vai aumentando os inputs de intensidade para cada agrupamento muscular. Então é uma associação entre uma contração muscular involuntária e a sua contração muscular voluntária. Geralmente as pessoas acham que é uma coisa passiva, né? Sim, sim. Tem aquele estigma do Baby Shaper, né? Vou precisar fazer nada. Que o cara ficava lá, né? Comendo pipoca, tomando cerveja, um negócio tremendo, e depois ele ficava com o abdômen tanquinho, trincado, né? Justamente. Então, não tem nada a ver. E o mais engraçado é que essa tecnologia, ela começou com atletas olímpicos alemães. Olha só, para preparar eles. Porque, na verdade, pelo que eu entendo, eu quero ir lá conhecer, tá? Já vou me convidar, porque eu quero ir lá conhecer. Fica onde mesmo? Fica no Itaim, né? Na realidade... Perto da Paulista. Então, nós temos hoje 46 unidades no Brasil em 22 estados. Olha isso. Aqui em São Paulo nós temos... Eu sempre me perco no número, tá? Me desculpa, mas se eu não me engano são 12 ou 15 unidades. Bastante, pô. Bastante. Tem que se perder mesmo, bastante. Bastante. Então tem em São Paulo... Campo Belo, Moema, Brooklyn, Itaim, Chácara Santo Antônio, Morumbi. Eu dava aula ali perto da Paulista e a minha aluna fazia. E ela toda hora falava, Ale, vai lá conhecer. Eu falei, vou porque eu quero. Olha como é coisa engraçada. Eu vou porque eu quero entrevistar quem é o dono para poder saber. Tá aí. Precisei nem ir lá, veio aqui. Ela deveria treinar na unidade de Frei Caneca, que é a mais próxima ali da Paulista. Acredito que sim. É isso aí. E ela sempre falava, ai, nossa, hoje eu tomei um choque. Eu falei, eu quero conhecer. Porque eu acho muito interessante, quando a gente está falando aqui de contração muscular involuntária, de certa forma você está transformando aquela contração voluntária num plus, né? Porque o maquinário vai fazer uma contração a mais. É isso aí. A grande sacada da tecnologia de eletroestimulação muscular de corpo inteiro é a democratização do recrutamento das fibras tipo 2.
Opa, interessantíssimo. E pega mais profundo também, ou não? Também, na realidade, o recrutamento, ele vai pegar tanto fibra tipo 1 quanto tipo 2. Uhum. Só que acionando a máquina, ele já tem recrutamento de fibra tipo 2. Entendi. O que na musculação você precisa de um input de intensidade grande, Muito, carga grande, automaticamente carga elevada, coordenação elevada, ou seja, você tem que ter um nível avançado. Então pensa, numa proposta que talvez um idoso que já está sarcopênico, etc., precisa recrutar Não esse teve padrão essa de experiência fibra, de vida. ou até o cara que é avesso à musculação. Que isso, obviamente, a gente sabe que existe. Tem muita gente que não tem Muita paciência. gente não tem a menor paciência. É. Né? E ainda com viés de economia de tempo. Quanto tempo de aula? São 20 minutos a sessão. Olha aí, gente. Não tem desculpa. Ai, eu não gosto. 20 minutos a sessão. Não tá como é que chama aquele cara que ele é polêmico? Guto não sei das quantas, que é polêmico pra caramba com obesidade. Ele sempre fala que, não é que ele não gosta de gordo, mas ele pega pesado. Eu até gosto dele. Mas é assim, por que eu tô falando dele? Porque ele sempre fala, pô, a pessoa sempre bota desculpa na vida pra não fazer as coisas e se vitimiza. Vou cuidar da sua saúde é o mínimo que você pode fazer. Né? Prioridade, gente. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Põe isso na cabeça. Anota em pedra porque com certeza vai acontecer. Não precisa falar mais nada, só um negócio. O arrasta pra cima vai acontecer qualquer hora. Deus vai falar assim, vem. E aí, o que você fez nesse meio termo? Não é questão de espiritualidade, mas de cuidado. O único lugar que você tem que cuidar mesmo, que é você vai falar, não, quando eu vou me aposentar, eu vou cuidar. Tarde demais, né? Justamente. Bom, a gente tá mesclando um pouco. Eu vou, Guto, você vai ter que voltar aqui pra gente falar um pouquinho mais, ou melhor, eu já vou me convidar. Se você puder, a gente vai um dia, marca pra eu ir lá e a gente grava só sobre a aula. Perfeito. Né? Porque Convidadíssimo. é muita coisa pra gente falar aqui. Sim. Você que ficou curioso, entra no Instagram dele depois, ou procura, tem o site? Techfitbrasil.com. Pronto, acabou. Dá uma procurada lá. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Porque eu quero levar o nosso papo, lógico, para esse lado mais empresarial. Porque assim, você percebeu uma dificuldade na qual você teve aquela primeira experiência, né? Sim. E aí, eu não sei se a gente vai pular etapas. Você saiu de lá, foi dar aula, tudo mais. A TechFit provavelmente veio junto com isso, que você teve convidado. Mas como foi a sua primeira atuação nesse mercado já de empresário, de administração? Quando é que você começou mesmo a falar, pô, isso aqui agora é um espaço que eu sei o que eu tô falando? Depois desse choque da minha ignorância, eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar informalmente e formalmente. Então, eu estudei em escolas de negócio aqui em São Paulo, estudei em escolas de negócio no exterior. Então, eu fui literalmente buscar me profissionalizar. Tem MBA aí no currículo. Tem MBA, ano que vem eu começo um mestrado em economia. Olha, que coisa, que visão. Então, eu fui correr atrás da origem do conhecimento. Não fui fazer uma coisa meia boca, não. Na orelhada. Justamente. Eu falei, não, poxa, eu preciso buscar o conhecimento de maneira principal, de maneira original. Então, eu fiz esse papel e fiquei estudando. E a primeira coisa que eu quis fazer, eu queria me testar. Legal. Só que eu queria me testar fora do âmbito da atividade física. E eu casei, aí já veio uma preocupação adicional. Eu falei, poxa, eu preciso ter uma segunda fonte de renda. Então, eu falei, vou me testar em alguma coisa. Aí eu peguei uma pirâmide de Maslow, pirâmide de necessidades. Opa! Olhei para ela e falei, poxa, ou é comer ou é dormir. E aí, na época, um amigo meu virou para mim e falou, cara, tem um cara vendendo um restaurante. A mãe dele mora na Europa e ele quer vender para poder passar meu período com a mãe, tal, com não sei o quê. Vamos dar uma olhada? Você não está a fim de fazer alguma coisa? Eu falei, poxa, vamos. Aí fomos lá, olhamos o restaurante, tudo. E eu lembro que eu virei para ele e falei, poxa, eu não sei nada de cozinha. Eu falei, você acha que dá para tocar? E ele deu uma engolida seco assim e falou, não, acho que dá para tocar, tal. Aí eu falei, meio estranho esse negócio aqui. Aí eu falei, a gente pode passar um dia com você, 2 dias, para entender tua rotina? Ele falou, lógico. Falou, vamos combinar? Vamos combinar. Próxima semana. Bom, próxima semana. Que horas? Não, segunda-feira, 4:30 da manhã aqui. 4:30 da manhã. Resumindo, a gente foi pro Ceasa.
e voltamos. A gente foi mais umas 2 vezes no mercado, tudo. Aí depois do almoço, já para minha amiga, eu falei, Não dá. tô fora, cara. Não, é outra... Tô fora. É uma outra realidade. Eu falei, tô fora. Eu falei, corrida assim, a minha vida já é. Eu falei, eu vou procurar outra coisa. E aí, em uma viagem minha, eu tinha conhecido algo que eu não sabia que existia, né? E não existia muito bem aqui no Brasil, que era um hostel. Hostel, olha só. Hostel, para quem não conhece, é um hotel, só que com Comunitário, digamos acomodação compartilhada. É. E aquilo eu achei muito legal. E aí eu falei, poxa, eu acho que isso pode ser uma opção. Eu falei, legal, eu vou começar a investigar isso daqui. E aí comecei a investigar. Comecei a olhar tudo, e aí eu comecei a marcar para poder passar pernoites em diferentes lugares, para poder aprender como é que faz. Olha só. Aí juntei com outro amigo meu, maluco também, de educação física. Daí que eu falava. Já ia perguntar se era da... Justamente. E colocamos uma grana e fomos abrir. No meio ele teve que parar e eu fui tocar. E aí abrimos do zero. Mas aonde? Qual a região? E a gente ficou na região do aeroporto. Ah, legal. Puta visão. E aí abriu um hostel focado no pessoal do aeroviário, né? Sim. E foi uma experiência incrível. Dificílima, porque pensa, eu não sabia bater um prego na parede. Aí do nada tive que, construir um negócio... E administrar um negócio, fazer tudo. Você criou o primeiro Airbnb brasileiro. Quase isso. Mas foi uma experiência ótima, foi uma experiência rentável. Eu consegui chegar em break-even, né, em ponto de equilíbrio, em 2 meses. Em 10 meses a gente já tinha conseguido ter o payback, né? A gente teve o retorno do investimento, mas aí eu fiz a minha primeira besteira como empreendedor. Quis expandir rápido demais? Não. A gente ficou procurando imóvel e aí quando a gente achou esse imóvel era perfeito. Perfeito. Localização, a maneira, todo térreo, gigante. Era aquele imóvel. E aí quando eu fui fazer contato na imobiliária, ela me colocou em contato com o dono. Era um senhor, um português, que veio para cá do nada, chegou com uma mão na frente e outra atrás, fez dinheiro e ali foi a primeira casa dele. E ele tinha uma família grande, 7 filhos, tudo. Nossa. Só que o inquilino anterior era um buffet e tinha destruído a casa. Putz. Então a gente teve que colocar um baita dinheiro para reformar a casa, fazer tudo. E aí na hora de fazer contrato, eu deveria ter feito um contrato de 5 anos para eu poder ter a preferência da locação. Sim. E aí na hora de fazer o contrato ele falou, eu não alugo por 5. Eu falei, poxa, mas eu preciso 5, senão a minha conta não fecha. Sim, vai investir pra caramba e você me fala que não quer mais daqui a 1 ano, eu tô lascado. Aí ele virou pra mim e ele falou, eu não te conheço, você me parece uma boa pessoa, vamos fazer o seguinte? Ele falou, essa casa é a minha origem, eu não quero me desfazer dela, eu não quero vender ela, eu só quero alguém que cuide dela, porque eu não moro mais nela. Ele falou, se você cuidar dela, o nosso próximo contrato vai para 5, você tem minha palavra. E eu, beleza, vamos nessa. Confiou? Confiei. Jogou, né? Joguei. 3 meses antes do contrato vencer, ele teve um infarto fulminante. Puxa. Família não tava nem aí. E aí, como eu falei, ele tinha 7 filhos, foi para a mão dos 7 filhos. Aí um queria abrir uma loja de moto, o outro queria virar surfista. Então, todo mundo queria vender a casa. E era 1.200.000 na época, eles queriam vender a casa. Eu falei, eu não tenho condições, não dá, esquece. Tinha reformado tudo, caramba. E aí o segundo erro no contrato, além de eu não ter fechado para 5 anos, no contrato eu prometi que eu devolveria o imóvel... Do jeito que estava. Do jeito que estava. Eu já vi essa cena. Então, resumindo, meu amigo, quebrei grandão. Mas deixa eu só fazer um alerta. Você que está assistindo agora esse bate-papo e você é personal trainer, você é profissional da educação física, o exemplo que você deu agora é perfeito. Para quê? Você já fez contrato com o seu cliente, o pessoal não entende. Por que eu vou fazer contrato? Eu sou personal. Preciso falar mais? Pode acontecer do mesmo jeito. Justamente, é o que eu sempre brinco. Contrato é para quando a coisa dá ruim. Simples assim.
Então é importante que você tenha, é importante que você leia, é importante que você tenha certeza absoluta do que você está fazendo. Sim. Porque se você errar, quando está tudo bem, ok, Todo mil mundo é maravilhas. amigo. Todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. Quando fica ruim, a coisa ela fica complexa. E para mim foi horrível. Eu quebrei, eu fiquei devendo dinheiro. Foi uma experiência bem traumática para mim, mas foi legal para me provar como empreendedor. Ali eu falei, poxa, eu consigo fazer isso. Hoje você trabalha mais administrando as coisas que você tem ou mais cuidando e administrando as coisas de terceiros? Não, eu trabalho administrando principalmente as coisas que eu tenho. Sim. Ajudo terceiros com consultoria, etc. Mas o foco são os seus... São os meus negócios. Hoje você trabalha muito mais como líder. Isso. Né? E, na sua opinião, qual que é o papel realmente de um líder? Porque isso mudou muito também de uns tempos para cá, porque todo mundo falava que líder é aquele que sabe mandar. Hoje a gente entende que o bom líder é aquele que sabe conduzir. Justamente. Inclusive, quando você começa a olhar a origem das palavras, se você pegar a origem da palavra líder, que vem do inglês, que é leaden, ele é conduzir, né? Né? Colocar... Condutor ali. Né? Em uma visão. Então, na nossa época, né, a gente tinha ali a questão do chefe. Essa coisa de líder, ela é recente. Antigamente o cara era... O patrão chegou e acabou. É isso aí, ela é totalmente recente. Mas eu acho que ela é totalmente atualizada, principalmente para a geração de hoje. É o que eu sempre falo para todo mundo. Quando as pessoas viram para mim e falam... Inclusive, estava falando ontem com uma amiga minha que estava fazendo transição de carreira também, acadêmica, da UFMG, e ela agora se aposentou da UFMG e vai virar empreendedora. Olha, eita, coisa difícil, parabéns. E aí fomos bater papo de transição de carreira, e eu falei para ela, Lígia, antes de você focar em habilidade técnica, em aprender sobre gestão, conseguir ler um DRE e todas essas coisas que eu sei que são importantes e você está preocupada com isso, eu falei, seja uma especialista em pessoas. Nada é mais importante do que você conhecer pessoas. Que é uma coisa que não se ensina na faculdade. Não se ensina na faculdade. Isso a pessoa, ou ela nasce com isso, ou ela adquire ao longo da vida. Mas treinar, eu acho que ela pode treinar o melhorar isso dentro dela. Né? Mas tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm, não adianta. Né? Empreendedorismo, para mim, é um dom. Com certeza. Mas tem muitas nuances nesse meio. Então, de novo, você precisa de informação real. O exemplo mais clássico disso, esse choque que a gente tem entre gerações de praxe, né? Eu estava com um amigo meu há um mês atrás, ele é um baita empresário, e aí ele virou para mim e falou, não, poxa, essa molecada de hoje em dia não quer nada com nada, eles não querem pagar o preço, etc. Aí eu falei para ele, será que eles não querem pagar o preço ou será que eles não querem pagar o preço que a nossa geração pagava, o que é totalmente diferente? Outra realidade, outras épocas, concordo. É uma visão verdade, não significa que eles não querem. A realidade deles hoje, por exemplo, você chega para um moleque aí de 18 anos hoje, você fala assim, você vai tirar a carta? Ele, para quê? Tem Uber? Justamente. Errado ele não tá. Então, a nossa geração é a geração Z. Então, a nossa geração, ela entendia a hierarquia, aceitava isso, a gente tinha ambição, a gente é mais competitivo, individualista. Sim. Então, na nossa época, a gente queria ser chefe. Você pega a geração... Justamente. A geração Z, que é a geração atual, é a geração da consciência coletiva. Eles não querem ser chefe. Na nossa época, um CEO era aquele cara que tinha 2 secretárias, era o cara praticamente onipotente, onipresente. Para chegar na sala dele para falar um oi ia ser difícil. Justamente. Hoje em dia, esse cara ele não tem mais espaço no mercado. Esse cara inatingível, esquece. Morreu. Hoje quem não se comunica literalmente se estrubica. Justamente. Essa geração de hoje ela não quer essa burocracia. Quem é o chefe? Ela quer chegar e bater papo contigo de igual a igual. Expor as ideias. Tem ideias, né? Justamente. Então, você ser um especialista em pessoas é muito mais importante inicialmente, vai te dar muito mais espaço para você conseguir ter outras habilidades técnicas até você conseguir dominar as coisas que não são pertinentes.
exemplo para gente que é da área da saúde, manjar da parte de administração, conhecer todo o restante. Mas você acha que... Eu vejo que sim, mas você enxerga que há muita dificuldade ainda das empresas transformar uma ideia num bom negócio? Quando eu falo empresas, na verdade é autônomo também, né? A gente pega, por exemplo, o pessoal da nossa área, educação física. O cara tem uma baita ideia, mas ele não consegue transformar aquilo num negócio, né? Por falta de informação técnica, normalmente, mas tem algumas outras coisas que podem influenciar nisso? Tem muitas coisas. Primeiro, a prática de você sempre criar um protótipo, né? Um Proof of Concept, uma prova de conceito, ou que muitos chamam também de MVP, que é o mínimo produto viável. Você tem que começar a testar a tua ideia pequena. E aí você vê a aderência da tua ideia para depois você expandir. Só que aqui ninguém ensina para você na faculdade. Igual a gente estava batendo papo, você falou, ó, montei aqui. Sim. No feeling, sozinho. Quando eu vi, eu tinha um negócio pronto. Você é a exceção da exceção. Muitas pessoas montam as coisas por paixão. Justamente. E esquece que a paixão, ela é o gatilho, mas precisa ter base para fazer, né? Não sustenta. Senão... Não sustenta. A paixão também pode acabar. Justamente. É o amor da sua vida, não deu resultado. Justamente. E o segundo ponto, que eu acho muito relevante, as pessoas, elas geralmente tendem a não aperfeiçoar muito as ideias. Elas querem fazer uma cópia cuspida e escarrada, como diz o ditado. Deu certo para um, tem que dar certo para todo mundo. Não, não é assim. Eu sou dessa... Então, não é assim. Né? Você pode, talvez, copiar a mesma ideia, mas replicar num nicho diferente, adaptar. Isso já é uma prova de conceito, é super fácil. Parece óbvio eu falando, mas as pessoas não fazem. Eu bato nessa tecla direto, que tipo, eu nunca vi Silvio Santos dar aula de como se tornar um dono de uma televisão. Eu nunca vi o Elon Musk dar uma aula de como se tornar um trilionário. É isso aí. Eu falo assim, vamos ver se você concordar comigo. A única coisa que todas as pessoas de sucesso empresarial fazem igual é determinação. Porque de resto, cada um tem a sua prova. Com certeza. Você foi determinado. Com certeza. Que tem a sua prova. É isso, né? Não, isso é um fato. Isso é um fato, mas as pessoas relutam muito ainda para poder encarar isso. Isso é horrível, porque isso te impede de você progredir, porque o tempo vai passando, você vai se acostumando ali com o teu meio, com as tuas coisas, e você não consegue progredir. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma boa intenção, talvez ela até tenha boas ideias, mas ela não sabe começar essas ideias. Kiko, tava conversando comigo essa semana e a gente começou a falar muito de internet. Será que as pessoas não estão muito perdidas ainda porque elas estão caindo na fantasia da internet? Porque na internet tudo funciona. A gente consegue, a gente pode maquiar números, a gente pode maquiar um monte de coisa. Eu não estou falando que isso é legal, estou falando que pode acontecer e acontece. Então o pessoal acha que de repente montei um canal no YouTube, nossa, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer isso. Vou ficar milionário. Montei uma empresa, vai dar super sucesso. Será que essa fantasia que se tem na internet hoje não tira essa realidade de empreendedorismo verdadeiro das pessoas? Não, com certeza. Com absoluta certeza. Você vê muita gente assim? Vejo muita gente assim, iludida, acha que é um glamour, né? Que as pessoas falam para mim, poxa, eu vou sair, eu vou abrir meu próprio negócio porque eu vou poder relaxar. Eu falo, meu amigo... Agora que você vai se lascar. É sério, você conta ou eu conto? Não, agora que você vai se lascar. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas com certeza a internet, ela vende um mundo que é um mundo irreal total. Sim. E quando a gente fala desse mundo irreal total, no empreendedorismo, é uma pancada. Não é fácil. Você vai tomar uma pancada muito forte. Você não está acostumado com essa coisa de você ir trabalhar, buscar conhecimento. Aqui no Brasil, né? Passar por N regulações, N regras que são feitas para quebrar o empreendedor. Tem o estigma do que o empreendedor é o malvadão. Isso. Eu sempre bato na tecla com o seguinte: o cara que está trabalhando para alguém e fala que não está nem aí pro patrão dele, né, vamos colocar assim, é um cara que não está nem aí para a vida dele. Justamente. Porque se você depende da empresa e você não dá valor para ela, meu filho, você ser mandado embora hoje está muito fácil. Com certeza. Com a inteligência artificial, então, que a gente estava comentando, mais ainda. Mais ainda. Né? Então, assim, as pessoas falam, não, ele que eu faço o meu. Se você fizesse o seu, pelo menos, estaria muito bom. Mas normalmente você nem faz. Porque você acha que não sei se você viu
um negócio que apareceu na internet, não sei se é verdade, porque não dá pra saber. Mas diz que mulher chega atrasada na entrevista de emprego porque ela falou que o interesse é da empresa me contratar, não eu. Então... Ô, louco, né? Eu não vi isso. eu não sei se é verdade, mas... Porque às vezes pode ser meme, brincadeira. Sim, mas pra eu não ganhar duvido. audiência. Mas eu não duvido. Não, eu não duvido também. Cheguei atrasado porque quem interessado são eles, não sou eu. Eu não duvido. Não, é Onde é que a gente tá? É uma distorção de realidade, assim, que você fala, meu Deus, de onde saiu, né? De que planeta veio essa pessoa? E aí a gente pergunta, por que o Keiko se deu bem e eu não consigo me dar bem? Porque ele se preparou. Teve visão de mercado. Eu tenho certeza que você, enquanto profissional, cumpria o seu papel ali muito bem e aí as pessoas começaram a te notar. Com certeza. E você tem que abdicar também. Então, exemplo prático. Quando eu decidi que esse era o caminho que eu ia seguir, de empreendedorismo, de entender da base de concepção de um negócio, eu falei, poxa, eu preciso me dedicar. Então, o que eu vou fazer? Eu limitei os personagens. Sim. Ou seja, eu falei, eu não vou ficar alimentando uma agenda que depois, por conta do dinheiro, eu vou me viciar e não vou conseguir fazer o desmame. E aí meus amigos falavam, pô, mas não vai dar aula, tal, que não sei o que. Eu falei, não, cara, só isso daqui pra mim tá bom. Preciso correr atrás do resto. Pra eu correr atrás do resto. Ou seja, eu me limitei por um período onde eu poderia estar ganhando mais para poder ficar investindo no meu conhecimento, já sabendo que, ó, isso eu não vou fazer. Eu vou virar um gerador de empregos, eu vou ajudar a minha área de uma outra forma. Pegou o fôlego para dar um salto maior. É isso aí. Como você enxerga hoje uma pessoa... Como é que eu posso colocar essa pergunta? Não é se espelhar, mas alguém olhou para você e viu o teu potencial e você foi lá e correu atrás. Você fez o seu. Como você enxerga hoje pessoas nesse meio para você fazer, vamos dizer assim, dar continuidade a isso? Você fala, poxa, eu estou identificando que aquela pessoa ali também pode ir mais longe. Como é que você faz isso com as pessoas que estão ao seu redor? Geralmente, quando você tem uma condição estruturada de feedback, fica mais fácil para você achar essas pessoas. Porque geralmente as pessoas entendem o feedback como uma conversa informal. Não, ruim até, né? Lá vem criticar meu trabalho. Justamente. Então, quando você tem isso estruturado num programa de PDI, um planejamento de desenvolvimento individual, aí você começa a achar essas figuras raras. Então, exemplo, dentro da área da saúde, é difícil você achar o cara com potencial empreendedor ou então potencial administrativo. Geralmente as pessoas não querem. Então, às vezes, as pessoas me ligam, poxa, eu estou precisando de um cara X aqui, você tem? Eu falei, poxa, eu não tenho, se eu tivesse, estava comigo. Então, você vira aquela coisa de... É muito difícil você achar essa pessoa. É muito difícil, mas quando você tem essa estrutura, fica mais fácil para você conseguir detectar e até redirecionar a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um potencial, mas ela fica perdida porque ela não sabe que tem aquele potencial. Então, estruturar, né, uma condição de feedback, ter um planejamento de desenvolvimento, ajuda absurdamente. Como é que você implanta esse sistema de feedback? Porque eu aprendi feedback um pouquinho meio que na marra quando eu trabalhei com o Paloquial, lá em Alphaville. Sim. Eu trabalhei no Portal de Educação Física com o Croco. Croco, que não vem aqui por nada, né, seu gordinho safado de olho claro. Diz que não tem o que falar. Dá na sua orelha. Mas eu aprendi o feedback na marra, porque ele chegava e falava, é assim, assim, assado, é isso, você tá errando, precisa melhorar. E eu fui aprendendo, porque tinha uma hora que você entende. Mas como é que você aplica isso para as pessoas entenderem que faz bem para elas? Você tem um sistema para fazer isso? Tem, você estrutura um sistema. Como é que você começa a estruturar esse sistema? Primeiro, ele tem que ter um calendário. Então, as pessoas elas têm que saber qual que é o período, né? A gente chama de semana do feedback. Segundo ponto, ele tem que ter uma estrutura onde a pessoa precisa se basear. Ou seja, a gente tem que chegar para a pessoa e falar, olha, a gente vai perguntar para você relacionado a este ponto e a este ponto. E um desses pontos também tem que ter o seu lado pessoal. Então, a gente já ajuda a pessoa a focar naquilo que às vezes ela não está prestando atenção. Entendi. Então você já dá ali um briefing para ela, já norteia ela. E aí quando você chega para a conversa com ela, ela já tem isso mais estruturado
E aí você trabalha em cima dessa estrutura, ou seja, você encurta o tempo para você ter uma troca real de informação, uma informação produtiva com ela. Então esse é o básico de uma estrutura de feedback. Entendi. E é difícil lidar, né? Eu tenho muitos conhecidos que têm empresa e tudo mais, alguns eu fico bem à frente, né? Então eu conheço funcionários e tudo mais, até um estabelecimento aqui perto da minha casa, e eu falo assim, eu acho que eu já tinha matado uns 3 aqui. Porque um não quer fazer o negócio porque hoje não tô de bom humor. Eu falo, hã? Não tá de bom humor? Eu entrava para dar aula sorrindo, querendo matar 200, mas eu entendia que eu tinha que fazer aquilo. E hoje você não quer fazer porque você está de bom humor. A gente fazia estágio não remunerado. Exatamente. Peraí, eu não tenho... Então, assim, saber administrar pessoas é outro dom, né? Tem que ter uma preparação. O principal dom que você tem que ter. É. Às vezes eu vejo as pessoas falarem, poxa, eu fui demitido, eu fiquei surpreso. Eu falei, se você foi demitido e você ficou surpreso, está muito claro que a tua empresa ela não tem uma estrutura de feedback, porque demissão não pode ser surpresa. Demissão é uma tragédia pré-anunciada. Mas comunidade é difícil, né? É muito difícil. Eu imagino, por exemplo, tenho que falar para a pessoa, olha, desculpa, infelizmente, não vai dar para continuar com você. É difícil, a pessoa também tem que se preparar para dar essa notícia. Mas é o que você falou, ela está estruturada com argumentos. Justamente, mas se você tem essa estrutura de feedback, você mitiga isso. Porque aí a gente marca a nossa sessão e aí eu viro para você e falo, Alê, olha, tá em desacordo, cara. Dessa maneira que você está fazendo aqui, não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Vou esperar e vou pontuar a tua melhora baseado nisso daqui. A própria pessoa se toca. Com uma definição dessa, eu realmente, eu não já tô produzindo. Te dei um puxão de orelha. Aí chega no próximo, aí eu viro para você e falo, Alê, a gente não progrediu. Por que não progrediu? Porque no final do dia, Alê, a pessoa ela não faz a coisa por 2 motivos. Ou porque ela não sabe, ou porque ela não quer. E aí você ensina, ou porque ela não quer. Cara, a gente fala a mesma língua, é engraçado. Porque, sabe o que eu falava? Uma vez eu discuti com uma coordenadora. Não é para fazer o que eu tô falando agora, gente. É só um exemplo aqui pra gente dar risada. Sim. Né? Eu sempre fui aquele cara que eu aprendi que eu tenho que chegar 5 minutos antes no local ali para começar. Ou seja, às vezes até antes para poder arrumar. Mas isso não é o padrão, você sabe. Não, né? é. Não é o padrão. Só que um dia um aluno me travou na escada. Bem naquele dia, ele me travou na escada, ele ficou conversando comigo. Cara, depois a gente fala, não sei o quê. E eu subi em cima do horário. Mas não subi atrasado, subi em cima do horário. Minha coordenadora, que chamava ela de mãe, ela fez assim pra mim. Eu cruzei os braços e parei, esperei dar o horário redondo. Puta coisa ridícula, infantil. Sim. Mas aí eu fui conversar com ela. Ela, por que você fez isso? Eu falei, olha, se eu não faço, é porque eu não posso ou porque eu não quero. Se eu não quero, você me manda embora. Acabou. Não precisava ter feito isso. Mas eu expliquei pra ela, falei, eu subi atrasado, você não me perguntou, porque me seguraram. Né? Então é uma coisa ridícula. Mas a pessoa ela sabe porque ela tá indo embora, né? É isso que eu quero chegar ao ponto. Sim. E que a pessoa tem que ter aquilo muito fiel na cabeça dela. Você quer? Então trabalha e faz. Não quer? Pede as contas e vai embora. Justamente. Então eu nunca fiz uma demissão surpresa. Dentro da área da educação física e fora da área também da educação física, nunca tive uma demissão que a pessoa virou para mim, poxa, eu não esperava isso de vocês, para mim foi uma surpresa. Não, porque eu fui pontuando ali, ó, Ale, não tá rolando, na próxima vai ser ruim. Ale, não rolou. Aí você fala, não, beleza, tudo bem. Eu já sabia, você já vinha me alertando e para mim também tá tudo certo. Sem vitimismo. Sem vitimismo. Eu vejo que nas artes marciais a gente adquire uma coisa. Eu não fiz. A única arte marcial que eu fiz foi judô. Aí eu mijei no tatame porque eu tinha 6 anos e eu tive vergonha e não voltei mais. Eu queria ir embora. Respeito. Eu queria ir embora. Não podia falar com o sensei. Aí eu segurando, não aguentei 6 anos, eu soltei e aí eu não fui mais. Mas uma coisa que a gente adquire muito com a arte marcial é a inteligência emocional que falta hoje no ser humano. Muito. Você acredita que isso... Eu acredito que é treinado. É treinado. Eu tive um amigo que me treinou muito com isso. Ele me ensinou muito tapa na cara, literalmente. Você acredita que... Acho que falta isso nas faculdades ou nos cursos? Saber trabalhar isso? Com absoluta certeza. Se você pensar, isso é padrão mercadológico. As pessoas, elas são demitidas sempre por habilidade comportamental. Então, qual que é o chavão disso? Você contrata a pessoa pelas habilidades técnicas que ela tem e você demite ela por causa do comportamento. Ou seja, o que a gente tem que treinar? Quantas vezes você demitiu alguém e você falou, poxa, que eu vou te demitir porque você não sabe fazer o que você foi contratado para fazer? Raríssimo.
Até porque dá curso. Raríssimo. Mas você chega e fala que você está sendo demitido porque você não cumpre horário, você não é ético. Ou seja, são todas habilidades comportamentais. Nossa, Que a gente chama de soft skills. E agora tem um nome novo que eles colocaram people skills. People skills. Né? Que antes era RH, agora é compliance. Isso, justamente. Né? Então as habilidades técnicas são as hard skills e as comportamentais people skills. Então, trabalhar as habilidades comportamentais, ela é muito mais importante, ainda mais nos dias de hoje, do que as habilidades técnicas. Se você já tem uma formação, habilidades, né? São habilidades. São habilidades, São habilidades. Então, você ter essa capacidade... Por que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é você não sentir. Lógico, você fica bravo, você fica chateado. É você sentir na medida ideal. Isso é inteligência emocional. Entendi. Ou seja, o Keiko me desestabilizou, eu fiquei bravo, mas eu não surtei, eu não xinguei, eu não perdi a compostura. Eu senti o golpe, mas eu equalizei. Então, isso é inteligência arte marcial agindo aí, ó. Arte marcial agindo aí. Você tem que bater, tem que apanhar calado, né? Porque se você perder a estrutura, você perde a competição e perde a luta. Justamente. No Kyokushin e nas artes marciais, né, tem aquela palavra que as pessoas falavam osso. Osso, tudo é osso, né? Então, a luta osso. E osso é suportar, aguentar. Olha só. Então, não sabia a tradução. Dentro da arte marcial não tem não. Não existe não. Você vai ter que fazer. Então, é sempre um osso. Vou suportar, eu vou executar isso. Pior que você falou, e é verdade, a maioria das pessoas, quando são mandadas embora, é porque pisaram na bola. Ninguém vai embora porque não sabe o que está fazendo. Porque ela, se ela não sabe o que ela está fazendo, no começo já é ceifada. Tipo, olha, você teve uma experiência, você não conseguiu aprender, é no começo. Agora, a pessoa que está há muito tempo, né? É sempre habilidade comportamental. E aí as pessoas, elas focam, as empresas ficam focando só nas habilidades técnicas. Lógico que você tem que fazer esse reskilling, você tem que adaptar, as coisas estão acontecendo muito rápido, mas ninguém dá importância para essa parte comportamental. Você sabe que a palestra que eu fiz justamente fala sobre isso. A palestra que eu dei, eu falava sobre não terceirize um milagre da sua vida. E não estou falando de Deus somente. É que a gente tem mania de jogar tudo para os outros. Ah, não, fulano segura para mim, fulano faz para mim. Né? E você não toma atitude daquilo que tem que ser feito. Não. Você tem que ser autônomo. Então, 100%. Hoje em dia, você como administrador, como empresário, você vê que a maior dificuldade do ser humano é ele mesmo. Com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Né? Várias pessoas, já trabalhei com vários talentos e eu repetia para eles, eu falei, meu amigo, você perde para você mesmo. Você só perde para você. Você é bom, só que você se perde no meio de você mesmo. Enquanto você não se achar, você não conseguir se encontrar, se entender e, fazer o que você tem que fazer, não vai dar certo. E quantas pessoas talentosas você conhece que não vingaram? Não. E é aquela pessoa, às vezes, menos talentosa, só que, mais comprometida, ela vai lá e consegue. Que proatividade ainda é um diferencial absurdo dentro desse meio? Absurdo. Se você não sabe o que é proatividade, eu dou na pró-orelha da sua cara. A pessoa que faz além do que precisa, sem os outros pedir. Não é ser escravo, que eu vou ficar fazendo mais do que eu preciso. Não, isso é uma proatividade, você tem a visão. Né? Às vezes a gente tem a visão, isso eu tomei uma bronca uma vez, eu tinha mania de ser muito proativo demais. Aí o dono da academia que eu trabalhava falou assim, Ale, primeiro, você não pode dirigir um carro, porque se você acontecer qualquer coisa, eu tomo prejuízo. Você não pode vender, porque qualquer coisa que tiver bucha aqui, cai em você. Eu entendo que você quer ser proativo, então procure alguém para suprir quando não tiver. Mas não faça, porque também a proatividade excessiva complica. Mas você pode ter certeza absoluta que ele prefere puxar você do que ter que ficar empurrando você. Exatamente. Ale, vai lá, faz isso, faz aquilo. É muito melhor você puxar do que você... Mas é da pessoa também, né? Não tem como... É da pessoa também. Não dá para transformar. Um sinônimo disso é o engajamento. O que é o engajamento? É o quanto te motiva aquela tarefa sem recompensa financeira. Isso é engajamento. Entendi. Então, pagando é diferente. Pagando é salário. Vai até mais, depende da pessoa. Justamente. Falou, você vai pagar? Não, você já fazia de graça agora, então. Ou seja, sem te pagar, o quanto que você se envolve de fato com aquilo. Então, isso é engajamento. Então, isso hoje em dia é difícil, mas eu acredito que por 2 pontos. Desinteresse, a pessoa ela não está alocada
onde ela deveria. Segundo, preparação de liderança. Que aí eu já ia te perguntar agora. Muitas vezes, vamos dizer que a banda não toca direito porque o condutor ali não está tendo a visão do todo. Seria certeza. o empresário. Isso também atrapalha bastante. Muito, muito. Um erro super comum é você achar que as pessoas, elas pensam com a tua cabeça, que elas sonham igual você sonha, você tem aquele idealismo, né? Aquela coisa do teu coração, essa paixão, ela é só sua, meu amigo. O sonho é seu. O sonho é seu. Poxa, mas você consegue passar isso pro time? Sim, mas não é do dia para a noite. Você dá uma pílula, a pessoa toma, nossa, agora eu estou engajado, eu entendi o teu propósito, vamos lá. Não, isso demora tempo para você ir, então é todo um processo. Você tem que contratar certo, você tem que fazer o onboarding dessa pessoa da maneira certa, e aí buscar líderes dali dentro, né? Justamente. E aí você vai retroalimentando toda essa cadeia. Agora, se você erra, exemplo, lá na contratação, você contratou a pessoa só porque ela tem muitas habilidades técnicas, mas na parte comportamental os valores não são iguais. Não adianta. Não vai adiantar nada. Vai ficar um tempo, vai conseguir o que ela quer, depois ela sai. Ou vai virar aquela maçã podre que vai contaminar todo o restante. Uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito de identificar isso é Paulo Aquiel. Paulo Aquiel É um gênio. É incrível como ele Com tem certeza. o toque de Mirna. Tanto que está onde está. Conseguiu o que ele conseguiu. Graças a Deus, ele... já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu era contra. Eu falei para ele que eu era contra porque eu não gostava de um sistema padronizado. Que é engessado, né? 10.000 é engessado, totalmente. Mas ele sempre foi além. E somente quando eu trabalhei lá dentro que eu pude ver que aquele produto que ele fazia, mesmo sendo engessado, tinha autonomia das pessoas criarem dentro daquilo. Era um formato que formou muita gente. Né? Então é um formato, e acredito que você também deve trabalhar desse jeito, né? Por mais que você tenha uma estrutura às vezes que parece às vezes ser fechada, porque a gente apresenta alguns formatos, ao mesmo tempo está dando instrução e autonomia para falar, ó, funciona assim, você aperta o botão aqui vai funcionar, agora como você vai apertar esse botão? É com você. Mas eu tenho uma visão diferente, falando sobre esse tema da Les Mills. Eu entendo o que você falou, e é como a maioria das pessoas enxergam. Eu já enxergo de uma maneira diferente. Por que a Les Mills ganhou essa notoriedade? Graças ao trabalho do Paulo Aquiel, que é extremamente profissional e foi muito visionário, mas quando você está engessado na parte técnica, o que sobra para você? Ou seja, a habilidade técnica está engessada. Meu amigo, só pegar esse negócio aqui, copiar e fazer, não se preocupa com mais nada. O que vai sobrar para você aflorar? Toda a parte comportamental, toda a parte, ali, de encenação. O tempero. A tua sua identidade, essência. né? É isso aí. Então você separa o joio do trigo, que é muito diferente. Mas o profissional, quando ele pega aquilo, ele se sente engessado. E é normal. Mas se ele olhar com essa visão que eu estou falando para ti, falou, pô, não, já me deu a principal parte, está pronta, agora eu vou colocar o meu tempero. E esse que vai ser o diferencial. E cabe do líder também poder ter essa visão e deixar a pessoa voar sozinha. Com Falar, certeza. Ó, aqui você pode ir e vamos lá. Como é que você vê o futuro hoje da nossa área? E lógico, quando eu falo nossa área, eu não estou falando só academia, estou falando no geral, né? A educação física, a administração ali, que hoje você está muito mais à frente. Como é que você enxerga essa visão futura? Isso tem sido um papo recente e bem difundido nas últimas conversas e tudo que eu participo. Primeiro tem um ponto da inteligência artificial. Tá vindo com tudo aí. Tá vindo com tudo. Poxa, mas tem app, tem isso, já faz prescrição, avaliação, anamnese, etc. E o primeiro ponto que eu falo, turma, é um robô. Ele vai processar dados, fazer tudo muito melhor do que você, mas ele não sente igual a você. Eu sempre falo isso. O século passado, Ale, foi o século onde a gente criou coisas, então a gente criava produtos, etc. Nossa. Esse século de agora é o século de você significar as coisas. Então essa parte de sentimento, ela é extremamente importante. Então quando fala de IA, vai ter evolução? Com certeza, vai ser bom, vai ser ótimo. Só que o ser humano ainda ele vai sempre ser querer tratado por um ser humano. Então a área da saúde ela não vai ser impactada como uma área de TI. Sim, sim. E diversas outras áreas. Falando de personal, a gente praticamente é um psicólogo 2. Justamente. Você vai chegar no hospital, você quer que um MIAT trate ou uma enfermeira? Pô, uma enfermeira. Você quer conversar. Justamente. Você quer se sentir humano.
Com certeza. Se for uma coisa grave e se você sabe que a tecnologia é grande, ok, mas você quer ter um, né? Com O certeza. pessoal reclama que médico não conversa. Bizarro isso, né? É. Então eu falo, poxa, você não vai ser substituído por um IA. Com certeza, dentro da nossa área, não. Mas você vai ser substituído por um cara que ele faz o bom jogo duplo. Se ele se informa, ele adquire, né? Ele tem IA, vai colocar IA para poder fazer talvez a parte mais burocrática do trabalho, e ele vai colocar, como a gente falou agora, você falou muito bem, gostei do termo, vou adotar o tempero. É. Você põe teu tempero. Então, isso vai acontecer com certeza. Agora, a nossa área, o nosso mercado, ele vai continuar crescendo. Só que, infelizmente, ele vai continuar tendo um desbalanço numérico. Como assim? Ele fatura muito, só que o profissional que joga isso para frente, ele não fatura muito. Eu estava falando ontem com um amigo meu, a gente estava falando sobre média salarial. A média salarial hoje, no profissional de educação física, está em torno de 3 mil. Você fala, poxa, mas tem gente que ganha 30, 40, 50, 100. Lógico que tem. Mas esse cara é o 0,00001. Teve uma visão totalmente diferente e foi atrás. Justamente. Então, tem uma dicotomia nesses números. Como esse mercado pode movimentar tanto e o profissional que movimenta o mercado ganha tão pouco? Não faz o menor sentido. Mas isso. não tem informação nenhuma. Esse é o ponto que ia chegar agora. Você já antecipou. O mercado ele não é profissional. As grandes empresas que estão na ponta, que estão lá no topo do mercado, se você pegar a parte de administração dela, são todos executivos que vieram de fundo de investimento, private equity, vieram de bancos, instituições, Sim. São engenheiros, são profissionais. Sim. Certeza absoluta. Já tem a O visão. board dessas empresas é tudo formado por esse nível de pessoa. Então, essas empresas estão na ponta. Todo o restante que está abaixo, se não profissionalizar, se você pegar a cada 10 empresas do setor, se você pegar os gestores, 8 nunca fizeram uma formação, nunca fizeram uma certificação. Você sabe onde que eu estou achando que está a maior falha da gente? Quando a gente está entrando, eu estou vendo muitos profissionais da educação física no marketing direto. Não estão tendo... Eu vou falar uma experiência minha, lógico que eu não vou falar empresa nenhuma, mas... O básico os caras não têm, que é o que a gente falou agora, que é o feedback. Você está negociando com uma pessoa, você quer pelo menos a resposta dela. A pessoa não te responde? Que profissionalismo é esse? Dentro de uma área que é extremamente necessária hoje para Uma troca sempre. marketing. E aí? Você gostou, não gostou? Tá caro, não tá? Como é que tá o negócio? Não tem isso, então não tem esse profissionalismo, porque ele acha que o que ele está fazendo tá certo, acabou e pronto. Tudo errado, cara. Não é? Acho que essa coisa do Instagram deixou todo mundo achar que você põe meia dúzia de filtro e copia alguma coisa lá que você... Vou estourar. Vou estourar, sou marqueteiro, entendeu? E aí fora isso, um monte de guru que fica explicando para você como você faz, como você deixa de fazer. Não, tá demais. Isso é muito embrionário, cara. Isso daí é só a pontinha do iceberg. Não é assim que você faz a coisa. E eu vejo também uma visão que eu estou tendo agora, que acabei voltando para a parte de aula, tudo. Eu acredito que as aulas coletivas, né, que a gente fala, eu acho que elas vão ter um boom novamente, dentro de pouco tempo. Porque a galera sente a necessidade dessa coisa mais próxima. A musculação, ela é uma coisa muito mais... Vai embora, vai embora, estúdios também, mas a ginástica, quando a gente fala de coletivas em geral, seja bike, seja até o da Tech Fit, por exemplo, tem um contato mais próximo. E eu tô vendo que acho que tá voltando isso de novo, o estilo Jenny Fonda de ser, né? Não sei se você acompanha, mas você sabe quais foram as últimas modalidades que mais cresceram nos últimos 3 anos? As modalidades que mais cresceram nos últimos 3 anos? Os estúdios? De atividade física? Não, se eu falar agora vai ser chutômetro. Yoga, Yoga, pilates, corrida. Que todo mundo achou que pilates ia ser a modinha que ia acabar. E aí uma coisa que ninguém faz analogia, essas modalidades elas foram catapultadas pela indústria da moda, que a gente chama de athleisure. Sim. Então, se você pegar a Lululemon, um monte de marca, essas marcas catapultaram essas modalidades. E essas marcas, elas vendem comunidade.
Então faz muito sentido o que você está falando. Mas esse é um movimento de mercado, que é um movimento de mercado para quem está olhando macro. Uhum. Para quem está tendo uma visão holística Sim. e olhando todo. Quem está focado só no teu feijão com arroz aqui, não está pescando essa ficha. Então o que você falou faz muito sentido. A moda tem reforçado esse tipo de conceito. Sim. Pertencer. Justamente. Então, a moda reforçando esse tipo de conceito, inevitavelmente vai ter esse revival que você está falando. Já está tendo esse revival. Já está começando. Já está tendo. O pessoal está buscando isso e eu acho legal, porque falando de estrutura de academia, eu sempre, como professor, né, eu sempre falei assim, gente, professor de musculação, eu trabalhei nas duas áreas, eu falei, para de ser besta, porque apego é isso que o aluno tem que treinar comigo na musculação. Rapaz, tá cheio, desenforca pra ginástica. Roda, põe para funcionar. Você vai ficar sobrecarregando por ego? Não, porque tem que treinar comigo. Não, meu filho, eu quero ver isso aqui funcionando. Vai pro professor, depois você volta para cá. Esse é um ponto muito importante que você falou, e eu sempre brinco nesse ponto. Eu falo, turma, quanto vocês forem bairristas, profissional de saúde bairrista, você vai sempre ganhar pouco. Hoje, o profissional de educação física, se você pegar a média salarial, ele é o profissional de saúde menos que recebe dinheiro. Tem algum lugar que o cara recebe menos, não menosprezando, menos como o pessoal da limpeza. E eu tenho uma experiência muito legal, que quando a gente começou o projeto TechFit, então a gente vendia os devices e quem podia operar o device no Brasil é o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o médico. Então nós íamos, olha que visão, em diversas clínicas apresentar isso para diferentes profissionais. E a experiência era assim, a gente ia para o cara de fisioterapia, ele teve eletroterapia na graduação dele, ele falava, meu Deus do céu, é isso que que eu tava querendo. incrível! Pô, porque ele vai lá e pega um Compex, que é um negocinho desse tamaninho, ele já faz um baita negócio. Aí você mostra para ele um mecanismo sistêmico e o cara, meu Deus do céu, cara, poxa, eu preciso disso, tal, que eu não sei o quê. Beleza. A gente ia para o médico olhava, olha, eu não conheço, mas eu gostei, acho que isso faz sentido. Pô, posso estudar mais? A gente pode bater mais papo? Opa, pode. É isso que a gente quer. Aí a gente ia para o profissional de educação física, não quero nem saber. Não, isso não funciona. Não, mas você já experimentou? Ego maldito. Não, nunca experimentei, não, aqui você fica bairrista. Mas... Corinthians e São Paulo não é isso. Você como profissional de saúde, o médico ele não se furta de oferecer um tratamento em prol da saúde do paciente dele. Se ele não sabe, ele fala, poxa, ó, tem tal coisa aqui, vai lá. Mas também eu vejo os dois lados na educação física. Primeiro o cara nega. Depois quando abraça também não existe outra coisa, né? Parece que é só aquilo. Justamente. Você fala, não, mas tem um negócio... Não, agora é isso aqui que funciona. Agora a moda é essa, isso aqui funciona. O resto é besteira. Você fala, não! É uma de várias. Justamente. Não, porque... não, eu não vou trair a minha origem. O que você está falando, meu amigo? Eu dava risada. Você tem que se atualizar. O que tem de novo no mercado? Poxa, eu quero conhecer. A era do somente especialista, ela já passou. Tem um conceito que a gente chama, não sei se você já ouviu falar, de profissional T-shaped. Não. É muito legal. Pra mim. Como funciona isso? Esse é o profissional atualizado. Você tem o T. Então, na barra vertical do T, tá ali tudo que faz parte da tua formação, que ali você tem que ser bom. Então, falando do profissional de educação física, bom conhecimento de fisiologia, bom conhecimento de anatomia, biomecânica, cinesiologia. Só com isso você não sobrevive. Aí você precisa da barra horizontal do T. Certo. Você precisa conhecer marketing, você precisa conhecer gestão de pessoas, você precisa conhecer de números. Aí você vai virar um profissional completo. Hoje em dia, a gente precisa de muito mais profissionais generalistas do que só especialistas. Por quê? Toda a parte de especialização, ela vira um commodity. Hoje tem IA. Sim. Hoje tem IA, ou seja, todo aquele conhecimento de livros, tudo, ele está compilado ali em poucos cliques. Você consegue resumir, pegar uma coisa muito mais Justamente. mastigada. Muito mais mastigada. Então, fica muito difícil você se distinguir única e exclusivamente só pelo conhecimento técnico. Você tem que ter mais conhecimento em diferentes áreas para você expandir a tua área de atuação. Então, se você fica naquele teu negocinho fechadinho,
Quem tem a visão vai crescer mais do que você, com certeza. Qual... Vamos, um conselho, vai, um conselho. Qual conselho você daria hoje para uma pessoa que está começando no empreendedorismo? Putz, eu tenho uma ideia e eu quero transformar isso em algo rentável. Começa pequeno, faz uma prova de conceito, testa, vê se tem retorno. Enquanto você não tiver uma plataforma real, uma base real de que aquilo realmente funciona, você não precisa expandir. Às vezes a gente tem uma coisa do ego, que a gente tem uma ideia, porque você nunca ouviu falar, você acha que vai ser uma ideia disruptiva, mas isso não é verdade. O mercado está cheio de ideias e empresas, hoje com a internet é super fácil você achar, de pessoas que acharam que tiveram uma grande ideia, mas não colocaram para o mercado. O mercado ele tem que comprar, não adianta só você gostar, sua mãe gostar, sua mulher gostar. O mercado ele tem que comprar essa ideia com você. A única maneira de você fazer isso é você ver se tem tração. Então, começa pequenininho, mas tenha uma base, tenha uma prova de conceito. Se você não tem isso, você não tem nada. Então, para empreender, esse é o principal conselho. Não sei qual que é a tua ideia, vai lá, faça uma prova de conceito, teste real. O que você está testando é o quê? Tem que ter cliente? Então tá bom. O cliente ele tem recompra? Qual que é a média de recompra? Teve adesão? Qual que é o tipo de feedback que tem? Poxa, foi bom? Beleza, aí você progride. Sem prova de conceito é maluquice. Não dá para você empreender sem prova de conceito. Eu vejo, a minha visão aqui é que algumas coisas aqui para mim vai daqui a pouco, acho que ano que vem ou pro ano, outro ano já vai estar saturando um pouco. Essas franquias para mim estão crescendo rápido demais. Eu acho que vai dar, já que a pouquinho vai ter uma saturação de mercado. 3, 4 academias no mesmo lugar. O brasileiro tem mania de sugar tudo. É futebol, é 50 campeonato, pet shop abre 20. Lógico que os grandes sobrevivem, mas eu acho que tá tendo nesse ponto, eu acho que as pessoas brilharam muitos olhos. Com certeza. Na realidade já saturou. São Paulo já saturou. Tem poucos pontos. Tem o que fazer. Rio de Janeiro, onde tem espaço ainda e tem muita demanda, Norte e Nordeste. Então você pode anotar aí, depois você me cobra, a expansão agora vai ser para lá. Já tem algumas que eu conheço que já estão indo para lá já. Vai ser para lá. Já começando a correr 2, 3, 4, precisa, né? Sim. Aqui você tem espaço? Tem, mas vai ser uma coisa muito sniper, muito pontual. E depois fica estranho, que nem abrir bar, abrir um do lado do outro, e você fala, putz, não é opção, é um querendo bater em cima do outro. Justamente. Opção para mim é uma coisa diferente da outra. E fica difícil você personalizar, criar diferencial, colocar alma no negócio por conta do volume. A volumetria é muito grande. Sim. Então a maneira de você diferenciar é maneira de equipamento, que é uma commodity, você pode ter, eu posso ter. A Smart Fit pode comprar todos os tipos do mundo imagináveis, e tem mais N empresas que conseguem fazer isso. Então, criar diferenciação nesse tipo de serviço vai ser complexo, bastante complexo. Temos aí um mercado para a gente poder, quem sabe daqui a um ano a gente volta a conversar aí, a gente dá risada sobre tudo isso, né? A gente podia fazer um episódio só com inteligência de mercado, só cruzando a análise de mercado, cruzando os mercados. É até legal para a galera poder entender na verdade, pouco mais. Eu quero aumentar um pouquinho a minha estrutura futuramente, justamente para poder receber mais pessoas, porque infelizmente eu só posso receber uma. E é legal quando você coloca pessoas conversando saudavelmente sobre o tema. Com certeza. E dá mais, acho que dá mais crescimento intelectual. Sim, fica mais rica o debate. Também acho. Kiko, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, cara. Poxa, prazer. Uma conversa que com certeza você vai ter que voltar. Eu já me convidei, então a gente depois conversa aí para marcar para ela conhecer combinar, o espaço, gravar lá, tomar uns choques para ver se ativa alguma coisa aqui dentro. Né? Dá um start ali. Alta frequência sempre de porta aberta para você. Se você quiser mandar um recadinho pro pessoal aí, convidando para, sei lá, assistir algum curso, alguma coisa, ou seguir você, fica à vontade. Bom, quero só agradecer todo mundo, né? Agradecer aí a audiência de vocês e fico à disposição, né? A minha mídia social vai estar embaixo, caso alguém queira fazer contato, que eu puder colaborar para o crescimento de vocês, a gente está junto. Obrigado, um abraço. É isso aí, minha galera. A gente está aí agora com o Kiko Rodrigues, para ficar mais para falar bem, tem que falar. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já deu ok lá sem eu fazer. O meu Mac, ele tem uma coisa que eu não tirei, mas se você faz alguns movimentos aqui, ó,
Cadê? Fez o coraçãozinho. Ele faz sozinho. Agora esse filho da mãe não quer fazer. Olha lá, ele fez. Aí eu faço assim, sem querer, ó. Ele manda um ok ali. Ele deu um ok sozinho. Mas tá bom, já fica ok, porque é verdade. Mas pega esse conteúdo, gente. Pô, eu não quero assistir inteiro porque é grande. Vai lá no YouTube agora, tem os trechos, ele já dá o nomezinho certinho. Acompanha os cortes, pega a informação. Já que você quer informação rápida, pelo menos se abasteça disso. É isso que faz você ser diferente como profissional. Com certeza. É informação. O que vale mais hoje? Barra de ouro, dinheiro? Não, informação. Quem tem informação tem tudo. Né? É o ouro. É o ouro. Então, o ouro. Uma salva de palmas pro nosso convidado aqui, que não quis sair hoje. Eita, mas ele vai sair agora. Aê, salva de palmas. Lá. Olha lá, salva de palmas pro nosso convidado. Gente, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a presença de vocês. E a gente se vê no próximo podcast aí, nas próximas matérias, nos próximos eventos, e não percam, tá certo? Uma salva de palmas e vamos que vamos!